Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria começar aqui avisando, aqui eu recebo um e-mail do Damásio, e me informa que houve um erro no meu artigo Co-Coordenando as Ideias, que saiu no Diário do Comércio dia 5 de outubro, onde eu cito como autor do artigo sobre Honduras, análise jurídica de Honduras, o Mauro Demarque, que é o responsável pela página onde foi publicado. Mas o Mauro Demarque não é o autor. O autor é o advogado Lionel Zacles. Então fica aí corrigido. O Damásio também me informa que na página www.scribd.com você pode encontrar um facsímile da ordem de captura do Zelaya, assinado pelo Procurador-Geral da República de Honduras, Luiz Alberto Rubi. Então aí fica claro qual foi a transgressão e que o sujeito estava realmente condenado por um crime, né? Agora, enquanto isso, aqui no Brasil, o assessor para sacanagens internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, né, diz que o prêmio Nobel concedido ao Barack Obama pode ser uma forma de pressão, né, contra o governo de Honduras. Digo, mas isso é gozado. É que esses camaradas pensam. O Marco Aurélio Garcia, gente, não lê uma palavra de inglês. Ninguém no Ministério Lula sabe falar uma palavra de inglês. Ninguém. O Lula não sabe nem português. Os outros, pelo menos, português sabe um pouquinho. Mas esse pessoal não tem acesso às fontes de informação. O que eles imaginam dos Estados Unidos é uma coisa tão louca. Para quem está aqui e observa as coisas e compara com o que eles imaginam, olha, eu asseguro para vocês, esse prêmio Nobel da Paz pode aumentar o prestígio internacional do Obama. Aqui isso não significa absolutamente nada. Até criou suspeita. Gente que confiava um pouquinho no Obama começou a desconfiar, porque esse sujeito está sendo premiado a crédito, né, por antecipação. É pelo que ele promete fazer. Essa é a primeira vez, né, que o prêmio Nobel é concedido pela obra futura, né? E é claro que isso cria suspeita. Isso é uma operação de propaganda tão forçada, que, na verdade, isso só corrói a credibilidade do Obama dentro dos Estados Unidos. O número de pessoas que está, vamos dizer, com isso atravessado na garganta aqui, é muito grande. Agora, o Marco Aurélio Garcia não sabe disso, porque, no máximo, ele fica sabendo de um extrato do New York Times, né? Olha, nossos próprios jornalistas são assim. A única fonte de informação que eles têm, o New York Times e CNN, é uma coisa horrorosa, né? Agora aqui, né, você vê, eu vivo sendo plagiado, né? Aquele pateta do Paulo Giraldelli, aquele mesmo que mostrou a bunda num vídeo no YouTube, aparecia a mulher dele pelada e a bunda dele peluda circulando por ali, e que depois garantiu que a bunda não era dele, sendo, portanto, de um terceiro desconhecido, né? Que eu não sei o que o sujeito estava fazendo pelado com a mulher dele, com a mulher do Paulo Giraldelli pelada, é uma coisa incrível, né? Então, quer dizer que ou o Paulo Giraldelli é mentiroso ou é corno. Como diz em latim, tertium non datur. Não há uma terceira explicação possível. Eu espero que ele seja mentiroso, né? Porque se a bunda não é dele, então o negócio é muito grave. Temos aí um drama familiar, eu espero que isso não aconteça a ele. O Paulo Giraldelli acaba de lançar um curso em DVD
com o título de História Essencial da Filosofia. Veja você, mas nem inventar um título desgraçado é capaz. Quer dizer, tem que plagiar o meu título. Quer dizer, é um picareta mesmo. É como diz a história da Baratinha, mas é um filho de uma rapariga mesmo. Puta merda. Mas o pior é que não é só o Paulo Guilherme que está me plagiando. A Al-Qaeda está me plagiando. Porque anos atrás um sujeito me escreveu assim: o que nós podemos fazer com esses pentelhos que ficam infernizando a nossa vida no Orkut? E eu respondi com uma sugestão: que tal supositórios explosivos? Pois não é que agora a Al-Qaeda está usando supositórios explosivos, né, escondidos naquele lugar para disfarçar os homens-bomba? Não é isso? Então, é incrível. Copiaram a minha ideia. É só que a minha ideia era botar supositórios explosivos nos inimigos, e eles põem em si mesmos. Gosto não se discute. Né? Então, aqui, essa semana, eu li aí, né, não podia deixar de ser na Folha de São Paulo, né, um artigo do Paul Krugman. Paul Krugman é o Michael Moore da imprensa escrita, né, da mídia escrita. É mentiroso, idiota, burro, e por isso mesmo a Folha de São Paulo, né, publica tudo que ele escreve. E ele está aqui lamentando, né, a decadência do ensino americano, e dizendo que agora as coisas vão ainda piorar, porque por causa da crise econômica eles vão cortar verbas para a educação. Mas é incrível, é incrível. Vamos lembrar um pouquinho. A educação americana começou a decair depois que o governo se meteu no meio e começou a gastar dinheiro. Quer dizer que a imensa expansão da educação pública americana foi acompanhada concomitantemente por uma expansão da imbecilidade, da estupidez e da criminalidade. Porque as escolas públicas aqui é um desastre tal. E eu lembro quando eu estive aqui, eu creio que já em 1990, o prefeito de Nova York, ele estava leiloando as escolas municipais porque a prefeitura não aguentava mais aquele negócio de, né, aluno bater em professor, tocar fogo na escola. Aquele negócio estava tanta delinquência que a prefeitura confessou o seu total fracasso. Então ele estava leiloando para empresas privadas. Olha, quem quer esse abacaxi? Estamos vendendo aqui, né, a preço de banana, né? Isso já em 1990. Agora, imagina como é que o negócio está agora, né? E dizer aqui o Paul Krugman dizer que o problema da educação americana é falta de dinheiro estatal, quando foi justamente o dinheiro estatal que criou essa porcaria. Os Estados Unidos, até enquanto não tiveram um Ministério da Educação, o Ministério da Educação aqui foi criado no governo de Jimmy Carter, o pior presidente que os Estados Unidos já tiveram, né? Enquanto a educação aqui ficava por conta da sociedade e não do Estado, os Estados Unidos tinham a melhor educação do mundo. A hora que o Estado entrou e começou a sugar dinheiro de imposto para pagar professor, que na verdade não são professores, são apenas agitador comunista, agitador gaysista, etc, etc, foi aí que a coisa estragou. E agora o cara aqui, ele quer mais dinheiro, quer dizer, ele quer mais da mesma bactéria, né, para curar a doença. É incrível, incrível, incrível. Enquanto isso, falando em educação, tá lá, essa semana chega a notícia de que o presidente Sarkozy achou lindo o livro do seu ministro Frédéric Mitterrand, né, que confessava ali ter sexo pago com garotos na Tailândia. Deve ser baratinho, né? Os tailandeses estão na merda do tal, chega lá, dá R$2 pro cara, o sujeito dá tudo que tem. E mais alguma coisa, né? Ainda se quiser, empresta a mãe, né, a irmã, a filha, né? Então está todo mundo dando na Tailândia, né? E esse senhor Mitterrand ia lá e comia os menininhos todos. Não vê que coisa, hein? E o presidente deu essa mancada, disse que gostou do livro. Bom, mas nós não podemos esquecer que confissões idênticas já aparecem num clássico da literatura francesa, que é o livro de Memórias d'André Gide, Si le grand ne meurt, se o grão não morre, onde ele conta as aventuras dele, não era na Tailândia, era na Argélia naquele tempo, né? As bundinhas juvenis estavam
eram mais abundantes, havia uma oferta de bundas, né, na Argélia do que na Tailândia. Depois, acho que na Argélia deve ter melhorado um pouco as coisas. Então passou para a Tailândia o comércio. Mas naquela época ele mostrava como era baratinho você ir lá na Argélia e comer os menininhos, né? E, inclusive, levava o Oscar Wilde, que era amigo dele, participou dessas brincadeiras lá, só que o Oscar Wilde depois ele mesmo achou que aquilo era horrível, né? Era uma hedionda exploração da miséria alheia, você comer aqueles meninos. Mas o André Gide não, achou tudo maravilhoso, que nem o Frederic Mitterrand. Olha, gente, vocês prestem atenção. A pedofilia não apenas será liberada, será oficializada, mas será defendida por lei. E aqueles que ousarem se manifestar contra serão punidos. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Isso está no programa da nova ordem mundial e será feito. Vocês não têm ideia do mundo, né, que está sendo preparado para os nossos filhos e netos. A bibliografia a respeito é imensa, só que ninguém lê. Então, ninguém sabe, né, esses planos que são concebidos com 50, 60 anos de antecedência e vão sendo praticados, né, com aquela típica lentidão fabiana. O movimento fabiano é representado por uma tartaruga, porque vai devagarzinho, 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 né, e vence a corrida com o veado, né? Mas no caso, não sei se é bem o veado, né? O veado está saindo vencedor. O veado é que vai devagarinho, devagarinho e acaba ganhando a parada. Eles vão oficializar isso aí, e se você recusar o seu filho para o pedófilo, você irá para a cadeia. Preste bem atenção. Agora, enquanto isso, né, você vê que o direito ao preconceito é reservado a certas minorias. Na França, um time de futebol muçulmano se recusou a jogar com um clube pró-gay, né? O clube tem jogadores gays. Os nossos princípios não permitem. Isso é tudo uma hipocrisia, porque nós sabemos que no mundo muçulmano a viadagem corre solta, desde que seja discreta, né? Sabe que quando os soldados americanos chegaram no Afeganistão a primeira vez, eles voltavam desesperados, dizendo que a gente não podia andar na rua, que aqueles fulanos nos agarravam, tá certo? Mas se você está andando se agarrado por um barbudo, afegão, apaixonado, é um apocalipse, gente. Não dá para aguentar um negócio desse, né? Mas vários deles vieram contando isso aqui, né? E então, quer dizer, a putaria lá corre solta, mas tem que ser discreta. Esse é o princípio muçulmano. Se você souber, você não pode contar para ninguém, né? Então, mas na França eles têm o direito a isso. Agora você imagina se um time cristão faz uma coisa dessa, vão todos para a cadeia. Agora, se você é muçulmano, pode. Falando nisso, aqui houve essa semana o prefeito de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, proibiu a parada gay. Por quê? Porque no ano passado a parada gay foi acompanhada de um monte de baderna, né? Depredações, escândalos, etc. E ficou ruim. Então o pessoal da cidade começou a reclamar, então o prefeito proibiu a parada gay. E daí o ministro, Carlos Mink, né, já está ali ameaçando, né? E diz, olha, se o prefeito não permite a parada gay, mas autoriza um evento evangélico, por exemplo, ele pode ser enquadrado na legislação. Você vê, essa legislação foi feita para nivelar os direitos do culto religioso e os direitos da sodomia. Quer dizer, é a implantação. Você precisa perceber a profundidade da transformação. Não se trata somente de promover o movimento gay. Não, a coisa é mais profunda, né? A primeira coisa é assim, você vê, as grandes religiões da humanidade, elas criaram a civilização. Nós não teríamos nada se não fossem as religiões. Elas criaram todas as civilizações, elas nos educaram, todos os princípios morais que nós usamos, inclusive essa ideia de direitos humanos, tudo isso tem origem religiosa. E, de repente, as pessoas querem nivelar isso aí com o simples desejo que o sujeito tem de dar o cu ou de comer o cu do vizinho. E você diz que é a mesma coisa, os direitos são iguais. Quer dizer, isso é uma destruição do próprio sentimento moral básico humano, próprio discernimento moral, né? Como é que você pode nivelar essas coisas?
achar que um impulso sexual qualquer deve ser tão respeitado quanto uma religião. Isso não faz o menor sentido, meu filho. Se o desejo gay deve ser tão respeitado quanto a religião, então suponha o seguinte: eu tenho um desejo incontido de comer a mulher do meu vizinho. Isso tem que ser respeitado agora, né? Então, você vê o seguinte: nem todo desejo sexual é legítimo em todas as circunstâncias. Todo desejo sexual ele só é legítimo se ele é exercido com a devida discrição, não é isso? Sem escândalo público, etc. Isso todo qualquer desejo homossexual ou heterossexual. Vamos supor que a gente deseja fazer aqui, eu quero fazer a passeata da heterossexualidade livre, todo mundo comendo todo mundo. E eu faço uma passeata cheia de mulher pelada, cada um com a mulher do vizinho, né? E eu digo, isso aqui é o meu direito, né? Eu não posso ser discriminado, e isso aqui tem o mesmo valor perante a lei que teria uma passeata evangélica, uma procissão ou qualquer coisa assim. Quer dizer, isso não se trata só de uma conquista política do movimento, não, isso é uma operação de estimulação contraditória. Quer dizer, que a mente normal, ela, instintivamente, ela estabelece uma hierarquia de valores e prioridades. Não é isso? Quer dizer, se um sujeito está rezando, o que ele está fazendo não pode ter exatamente o mesmo valor do sujeito que está dando o cu do lado dele. Não é a mesma coisa. Quando é que vocês vão entender isso? Né? Que o sujeito não está rezando, vamos dizer, para atender um instinto animal dele. Tá certo? Ele não está rezando por egoísmo. Tá certo? Quer dizer, a motivação que o leva a rezar é uma motivação nobre, elevada, tá certo? Que merece todo o respeito. Agora, e o impulso sexual? Às vezes ele merece respeito, às vezes não. Dependendo da circunstância. Agora, se você vai fazer do impulso sexual valor supremo, ou pelo menos vai nivelá-lo com valores religiosos, valores espirituais, então você está chocando a mente das pessoas mediante a estimulação contraditória. E isso é calculado para quê? A gente sabe que a mente submetida à estimulação contraditória por tempo suficiente, ela se torna indiferente e apática, ela enfraquece. E daí ela aceita tudo. Vira uma espécie de ímã complacente. Tá? Ora, se você vê essa apatia do brasileiro, que aceita tudo, todos os escândalos, todos os morticínios e não reage a nada, isso aí é fruto de anos de estimulação contraditória. Isso é uma obra de engenharia social, muito bem planejada, tá certo? Isso já foi estudado há 60, 70 anos, nos círculos da ONU, da ONU, do movimento globalista, e eles sabem como aplicar essas coisas. Então, nivelar o impulso homossexual às aspirações espirituais da humanidade é uma coisa tão chocante, quer dizer, é obviamente uma estimulação contraditória, isso vai contra todo o senso comum, e eles fazem isso de propósito, porque você, com estimulação contraditória todo dia, o povo acaba ficando complacente, apático e indiferente, que é exatamente o que eles querem. Então, a matéria que está em discussão, se o gaysismo é legítimo ou não, é secundário. O que importa mais é a estimulação contraditória. Então, estudem isso e vocês verão a premeditação criminosa que existe por trás de todas essas coisas. Alô, tem alguém na linha aí? Alô? Alô, ô professor, tudo bom? Tudo bem? Quem está falando? Tudo bom, é Carlos Soares aqui de Jacareí. Tudo bem? Tudo bom. Eu estava ouvindo você falar sobre o Paul Krugman, né? A respeito de educação. Então, eu ouço muito, principalmente aqui entre os professores, eu dou aula aqui de contabilidade, né? E vejo muito pessoal falar sobre conteudista, porque a linha conteudista, devemos fugir da linha conteudista. É uma coisa que não fecha na minha cabeça pelo seguinte, porque a educação que eu recebi foi conteudista, e a minha educação, a base que eu tenho, me permite aprender um monte de coisas. E eu comparo com as pessoas hoje, com os adolescentes, né? As pessoas que estão vindo dessa educação moderna, e eles não têm base nenhuma. Não, são todos idiotas. E essa escola construtivista, ela foi inventada para imbecilizar. Isso é planejado, meu filho. Né? Tem um livro da Charlotte Iserbyt, que chama The Deliberate Dumbing Down of America.
a estupidificação deliberada da América. Ela coloca 100 anos de documentos provando o planejamento feito para transformar a educação em pura manipulação, vamos dizer, em puro adestramento social, para enquadrar a criança socialmente e só, de preferência nos andares mais baixos da vida intelectual. Isso tudo foi planejado. É a escola construtivista inspirada nesse Piaget. Piaget é um criminoso. Para não falar de Emília Ferreiro e Vygotsky e outros que inspiram a educação brasileira, isso aí já está provado que quanto mais se expande a educação no Brasil, mais se expande a criminalidade infanto-juvenil junto com a educação causada por ela. A educação brasileira criminosos. O Paulo Freire fala de um tal de educação bancária, né? Eu fui criado onde o professor falava as coisas, a gente anotava, estudava e fazia a prova e aprendia um monte de coisa, não vejo qual o problema nisso. Diga uma coisa, você conhece alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Eu faço essa pergunta a todo mundo que eu conheço, eu nunca vi ninguém. E você sabe, eu conheço um sujeito que foi alfabetizado pelo método Paulo Freire e consegue ler. Esse método não alfabetiza ninguém. Paulo Freire é um charlatão, vigarista. Isso até gente que trabalhou com ele, tem uma cubana, agora esqueci o nome, trabalhou com o Paulo Freire 20 anos, chegou à conclusão que aquilo era realmente uma empulhação. E se mandou escrever um livro denunciando o negócio. Tem um artigo no Mídia Sem Máscara, acho que essa semana, falando sobre isso, né? Exatamente. Exato, eu li aquele artigo, está muito bom, falando exatamente qual era o objetivo do Paulo Freire. Você vai na China, né? A China produz, por exemplo, os melhores estudantes de matemática do mundo. Vê se eles usam o método construtivista. Não, meu filho, comunista é assim. Eles inventam essa porcaria, construtivismo é no cu dos outros. Eles não são idiotas de fazer construtivismo para eles mesmos. Eles usam o bom método tradicional e funciona. Exatamente. Bom, finalmente, professor, eu só queria saber se falasse alguma coisa sobre o Eduardo Gianetti e se o senhor pudesse indicar alguma coisa na área de educação aí, tá bom? Professor, muito obrigado, um abraço e boa noite. Obrigado, hein? Obrigado, eu. Eu não tenho opinião nenhuma sobre Eduardo Gianetti. Eduardo Gianetti é um doutrinador liberal, relativamente competente, mas que vamos dizer, naquele nível do dever ser, o que a sociedade deveria ser. Eu acho isso aí uma coisa quase irrelevante. E também todo esse pessoal liberal, sabe, eles não levam em conta os fatores decisivos que estão produzindo o desenrolar histórico da humanidade. Eles se atêm onde há argumentação puramente teórica. Esse é o problema. Agora, e aí eu preciso pensar um pouco. Mas você procura um autor chamado John Taylor Gatto, G-A-T-T-O, John Taylor Gatto. Aí tem muitas boas dicas ali sobre educação. Todos os livros dele são interessantes. Agora, eu queria recomendar aqui a vocês 2 artigos sobre a crise hondurenha, 2 artigos muito bons. Um foi publicado como editorial no Diário Las Américas, diariolasAmericas.com, com o título de The Intervention of Lula's Government Against Honduras. Saiu no dia 24 de setembro. Procurem esse artigo, está muito bom. Outro que está ótimo é o artigo que saiu no Jornal do Comércio, não é o Diário do Comércio, Jornal do Comércio de Pernambuco, assinado por Everardo Maciel. Saiu no dia 11 de outubro, com o título de Lições Hondurenhas. Então vocês podem procurar isso aí, procura a página do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio escreve com 2 N's. Jornal do Comércio. Né? Peraí. Alô, quem está na linha aí? Marcelo, do Rio de Janeiro. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber o seguinte. No último programa, o senhor falou que a Segunda Guerra Mundial foi utilizada até mesmo pela aparição de um fenômeno celeste inexplicável no CEPA. E eu queria perguntar como é que o senhor pensa o problema da contradição entre o livre-arbítrio e o futuro pré-determinado. Você veja, o livre-arbítrio humano não tem absolutamente nada a ver com isso, porque a predição é com relação a uma determinada linha de acontecimentos.
Quer dizer, se tudo que fosse previsível de antemão, né, atentasse contra o livre-arbítrio humano, seria um absurdo, evidentemente. Mas isso implica que tudo fosse previsto de antemão. Agora, você diz que uma determinada linha causal vai provocar tais ou quais efeitos, isso não contraria o livre-arbítrio em nada. Principalmente porque, se você ler direitinho como foi a profecia foi condicional. Nossa Senhora disse, se vocês fizerem tais e quais coisas, esses males serão evitados. Se não fizerem, os males virão de qualquer maneira. Então, quer dizer, a profecia está apelando ao livre-arbítrio humano, dizendo, façam o que é necessário fazer. Se não fizerem, vai acontecer tal ou qual coisa. Ou seja, isso não há nenhum elemento de inevitabilidade fatalística. Ao contrário, há um apelo à ação humana. Esse é o texto da profecia. Então, não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Aliás, se você for ver, praticamente todas as profecias que tem na Bíblia são sempre assim. Todas elas são, vocês façam tais e quais coisas, senão acontecerá tal outra coisa. Não é assim, olha, vai acontecer inevitavelmente, faça você o que fizer. Aí seria, assim, o fatalismo, seria inevitabilidade fatalística. E isso, sim, seria, vamos dizer, contraditório com a liberdade humana. Mas se há uma escolha a ser feita, a escolha, ela diz respeito precisamente à liberdade humana. Entendeu? Mas, então, existem casos de profecias, profecias no sentido sobrenatural, que não se realizaram? Existem profecias que não se realizaram, que são... Thomas Mann que lembrava, algumas profecias são feitas não para se realizarem, mas para que não se realizem. Ou seja, para que você tome as providências no tempo devido. Isso tanto a profecia de ordem sobrenatural, quanto as de ordem natural. Não sei se você lembra do tal do bug do milênio. Todo mundo anunciou que os computadores iam dar um pane geral na passagem do milênio, né? Por lhes faltar a adaptação do sistema numérico para as datas. Sim, isso era durante 10 anos. O que aconteceu? Todas as companhias tomaram providência e não houve bug do milênio nenhum. É verdade. Então, olha, muita coisa que eu anuncio, olha, vai acontecer tal coisa. Olha, acabei de fazer uma, olha, esse negócio da oficialização da pedofilia vai vir. Eu não estou falando em termos fatalistas, estou dizendo, se vocês não fizerem nada para parar essa porcaria, ela vai acontecer. Então não é só eu que estou falando no condicional. O próprio Deus na Bíblia está falando toda hora no condicional. Você lê a história de Jonas. Olha, tu vai lá e faz assim, assim, assim. Se não, vai acontecer tal coisa. E aconteceu. Obrigado. Obrigado, eu. Então, vamos lá. Aqui, olha, vocês não deixem de ler no site da Graça Salgueiro, http://notalatina.blogspot.com, o artigo O Caso das Vacinas Criminosas. Matéria da mais alta importância. Agora, aqui, minha gente, o pessoal, o Estado de Nova York decidiu tornar a vacina contra a gripe suína obrigatória e já baixou uma lei de que as empresas fabricantes das vacinas não podem ser processadas em caso de danos, nem mesmo letais. Quer dizer, você vai lá, toma a porcaria da vacina, morre e seus parentes não podem processar o fabricante da vacina e nem o governo. Quer dizer, já é o crime oficializado e protegido pela lei. Então, mas leiam lá tudo que a Graça Salgueiro tem a dizer a esse respeito, que é muitíssimo importante. Agora, aqui, você veja, decidiram ensinar as crianças do jardim da infância. Presta atenção, olha que coisa, que coisa. Pegar as crianças do jardim da infância e ensinar para eles o lado obscuro e tenebroso da vida de Cristóvão Colombo. Ou seja, a vinda de Cristóvão Colombo para as Américas, trouxe uns germes, umas bactérias, e um montão de índios morreram contaminados. Isso entra na conta,
dos pecados do Cristóvão Colombo. E você vai dizer isso para criancinha pequenininha. O Cristóvão Colombo foi filho da puta, porque ele veio aqui e tinha lá uma bactéria e os índios pegaram resfriado e morreram. Quer dizer, é uma coisa tão perversa, tão perversa. Aliás, a perversidade aqui está na moda, porque o Obama botou lá como assessor encarregado da segurança nas escolas um militante gay que é adepto da NAMBLA. NAMBLA é a Associação Americana dos Homens que Amam Meninos. Eu já falei, amar meninos. Eu também amo meninos. Eu tenho 5 filhos, como é que eu não vou amar meninos? Tá certo? Então, essa sociedade não é que eles amam meninos, é que eles enrabam meninos. É muito diferente. Enrabam assim, com 4 L's. Enrabam, tá entendendo? Então, tinha que ser esse o nome da coisa. E o cara é adepto desse movimento. E ele soube de um aluno dele que estava tendo um caso com um maior de idade, e ele aconselhou o rapaz a continuar. Não, continue dando lá, é bom, faz bem para a saúde. E houve um protesto geral quando se descobriu isso, e o Obama falou, o sujeito o tal do Jennings, o Jennings é imexível, ele é intocável. Então, veja você, né, que tipo de gente que está aí governando essa coisa. Né? Tem o outro lá também, o tal do Carl Sunstein, que é o sujeito que diz que os animais devem ter o direito de processar seres humanos, eles devem poder ser processados por um ganso, por um pato, por uma minhoca. Né? E agora, essa semana, ele disse, não, basta um pequeno empurrão e a gente dirige o país para o socialismo. É só um empurrãozinho. Ele tem razão, só falta esse empurrãozinho. Depois que um tarado desse chega no governo, tudo é possível, né? Agora, aqui chegou uma pergunta, né? O Marco Antônio. Eu gostaria que o senhor comentasse a doutrina islâmica acerca da infusão do espírito, que ocorreria apenas após alguns meses da fecundação. Por causa dessa visão que vem dos hadiths do profeta Maomé, eles aceitam o aborto em alguns casos. Né? Enquanto os cristãos sustentam que a alma existe simultaneamente com o corpo desde a concepção. No entanto, era comum na Idade Média, autor como Santo Tomás aqui tinha sua opinião, a ideia de que o embrião passava por estágios em que recebia cada vez uma alma vegetativa, sensitiva e intelectiva. Digo, pera. A progressão na aquisição das características da alma não impede que tenha alma desde o início, em primeiro lugar. Mas caso houvesse a dúvida, vamos supor que a gente admite como hipótese essa doutrina islâmica. Né? Al-Ghazali, por exemplo, dizia que a alma só aparece lá no 2º mês. Né? Bom, eu acho isso muito engraçado, porque está supondo que a alma é um treco totalmente diferente do corpo e não, como dizia Aristóteles, a própria forma do corpo. Forma não no sentido material da coisa, é a fórmula do corpo. Né? Quer dizer, essa fórmula, na verdade, preexiste à existência do corpo porque ela existe na mente de Deus. Deus conhece todos os seres humanos que ele vai criar. Então a alma, como forma, existe já na mente de Deus e ela adquire matéria no instante que gera o corpo. Agora, isso quer dizer, a forma antecede a matéria. A forma é causa da matéria. Né? Quer dizer, a preexistência da sua alma na mente de Deus é a possibilidade da sua existência na Terra. Agora, quero saber como é que a forma pode encontrar a sua matéria e chegar só depois. Digo, não é possível isso, né? Quer dizer que a forma, na verdade, ela preexiste à matéria. Isso é a coisa certa. Mas supondo que nós admitíssemos como hipótese que a alma só chega, entre aspas, no 2º mês, ninguém pode ter certeza absoluta de que isso acontece. Isso é apenas uma hipótese. Então, ou você me prova que isso acontece, ou então você não tem o direito de matar a criança antes disso. Essa é a minha velha teoria. Ninguém pode provar ou desprovar, mas é que o feto é humano ou não é humano. Ele é um ser humano, é apenas uma coisa. E todas as provas de um lado são refutadas pelo outro e do outro são refutadas pelo outro. Então ninguém tem certeza. Se ninguém tem certeza, existe uma possibilidade de 50% do aborto ser um homicídio. Ora, quem tem o direito de cometer um ato que tem 50% de chance de ser um homicídio? Ninguém. Porque ninguém tem o direito de colocar a vida do outro em risco, nem mesmo hipotético. Então, o aborto é inadmissível em todas as circunstâncias, pela simples possibilidade teórica de ser um homicídio. Possibilidade teórica que ninguém jamais refutou. Então, conversa de aborto assim, é inadmissível. Inadmissível. Todo abortista, para mim, é um monstro, é um criminoso. Eu não converso com abortista.
E advirto, abortista, não chegue perto de mim para defender aborto, porque você corre o risco de levar um tapa na cara. Que é a melhor coisa que você merece. Abortista não é gente, abortista é monstro, presta atenção. Abortista é sociopata, é um tipo antissocial perigoso. Não aceite abortista na sua casa. Os sujeitos que pregar aborto na sua casa, mande para a rua. Discrimine, porque eles não discriminam. Você precisa ver como, se você faz aqui um grupo, por exemplo, para rezar diante de uma clínica de aborto, rezar pacificamente em silêncio, os caras vão lá, te xingam, te cospem na cara, te batem, te humilham, fazem o diabo com você. Agora, querem ser bem tratados. Agora, vocês, se são cristãos, se são anti-abortistas, se vocês insistem em tratar essa gente bem, vocês estão deseducando os caras. Porque essa gente não entende palavras suaves. Só entende a linguagem deles mesmo. Que é a linguagem da humilhação, a linguagem do desprezo. Então nós temos que dar o mesmo desprezo para eles. Então fique sabendo, qualquer abortista é um filho da puta, um canalha, um criminoso. Eu não aceito a convivência com esse sujeito nem por 2 minutos. Não venha dizer que é uma ideia como qualquer outra. Homicídio não é uma ideia como qualquer outra. Homicídio não é uma teoria, meu filho. Alô, quem está falando? Eu sou Elias de Campinas, professor Olavo. Elias, tudo bem? Tudo bom. Professor, eu estava vendo agora há pouco você comentando sobre textos proféticos, profecias. Eu fiquei curioso aí e resolvi ligar para ouvir sua opinião a respeito de 2 textos. Já há muito tempo que eu li esses textos, alguma coisa sobre eles. É o texto eu não me lembro se era um bispo Malaquias ou São Malaquias, sobre os papas, que é um texto que prevê quais são todos os papas até o último, né? E os textos... Oi? Diz que esse aí é o penúltimo. Exatamente. E também um outro texto famosíssimo que são as centúrias do Nostradamus. Como o senhor é homem de leitura, homem de estudo, eu gostaria de saber sua opinião. Quer dizer, esses textos, eles têm realmente alguma fundamentação? Hoje em dia já se sabe que eles são fake, alguma coisa assim, não? Não, as centúrias do Nostradamus são escritas em uma linguagem ambígua e tem uma interpretação elástica. Eu vou desligar para ouvir no computador. Obrigado pela atenção, obrigado por tudo. Todos os movimentos políticos do mundo, especialmente movimentos totalitários, movimentos mal intencionados, todos se utilizaram das centúrias de Nostradamus como instrumento de propaganda política. Por quê? Porque aqui tem uma interpretação elástica. Você pode entender qualquer coisa em qualquer sentido. Agora, no caso da profecia de São Malaquias, uma coisa é bastante clara. E ele dá um certo número de papas e diz que esse aí é o penúltimo. Como toda profecia, tá certo? Essa profecia é condicional. Quer dizer que se não fizer certas coisas, esse Papa corre não só o risco de ser o penúltimo, mas até de ser o último. Eu espero que o Papa esteja com bastante pressa, porque essa altura não dá mais para perder tempo. Eu vejo que ele está fazendo bastante coisa para restaurar a missa tradicional, suspender a injusta excomunhão dos tradicionalistas, que eram, olha, digo, muito mais católicos do que o Papa. Hoje ele pode ser bom católico, mas no tempo em que ele era presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, tá certo? Ele fez muita burrada e defendeu muitas ideias erradas, né? Ideias que vão contra a doutrina católica. Tá certo? Ele era um dos liberais do negócio. Né? Então, os tradicionalistas eram muito mais católicos que ele. Podiam ser, mas eles são burros, eles são tacanos, são burros, são tacanos, mas são católicos. Tá entendendo? Tem muita gente que é muito esperto e não é. Está se fingindo de católico. Não digo que fosse esse o caso do então cardeal Ratzinger. Mas como Papa, ele está fazendo muita coisa certa. Agora ele tem que impedir que certos caras metam o lápis nas encíclicas dele e mudem as ideias. Porque o Vaticano está cheio de traidor. Olha, se você quer, tem 3 comunidades do mundo que elas adoram os seus traidores. Puxam o saco dos seus traidores. As 3 comunidades são os americanos, os judeus, os católicos. Se você é contra os judeus, você quer acabar com eles, quer sacanear eles, tá certo? Quer que os palestinos matem todos eles, quer que o Ahmadinejad mate todos eles, daí os judeus começam a puxar o seu saco e achar você lindo, maravilhoso. Pois foi, que não fizeram, que não votaram tudo Barack Obama. Católico, meu filho, é a mesma coisa. Se você quer acabar com a igreja, eles começam a passar a mão na sua cabeça e te chamar de meu filho, etc. E americano, então, não se fala, meu filho. Você quer jogar uma bomba atômica em Washington? Eles te dão uma cátedra universitária. Então, assim não vai, porra. Você tá entendendo? Enquanto a gente não entender que traidor é traidor, né? E amigo é amigo, traidor é traidor, quando entender isso, que é a coisa mais óbvia do mundo, não vai, porra.
Então, toda hora eu vejo aqui, né, judeus se reclamando de que sofre perseguição, de que batem neles na rua de Paris. Digo, tá bom, então faça algo em seu benefício, pare de votar nesses filhos das putas, porra. Né? Como é que a gente pode? Americano, mesma coisa. A gente diz, os Estados Unidos estão indo pro breve, tá falando. Mas, cara, fui eu que votei no Barack Obama, eu não votei em ninguém, eu não sou eleitor aqui. Né? Eu jamais votaria nesse sujeito, mas nem para presidente de um clube de futebol de botão. Né? Primeiro que a gente não sabe quem é ele. Você vê, a última novidade agora é a seguinte, o cara já não tem certidão de nascimento, todos os documentos dele estão escondidos. E agora descobriram que o número do Social Security, é o INPS, que aqui nos Estados Unidos você precisa desse número para tudo que você faz, né, para você fazer uma compra, você precisa desse número. O número do Barack Obama é o número do sujeito que já morreu. Aqui ele sabe que tudo quanto é imigrante ilegal arruma um Social Security fake de alguém que já morreu e usa aquele Social Security. O Barack Obama fez isso. Quer dizer, é o sujeito mais misterioso e desconhecido que já passou pela presidência, não dos Estados Unidos, foi presidente de qualquer lugar. Né? Por exemplo, o pessoal fica indignado, o cara recebeu o prêmio Nobel, né? Diz, não, mas deram o prêmio Nobel até pro Jimmy Carter. Bom, deve ser certo, o Jimmy Carter é um filho da puta, você pelo menos... Olha, ele sabia que ele é o Jimmy Carter, porra. Filho do seu fulano, dona fulano, nascido, tá aqui todos os documentos dele. Então, não há engano quanto ao Jimmy Carter, você sabe a vida dele. Agora, o Barack Obama não sabe nada, nada. E é proibido investigar. Você começa a investigar, os caras dizem que é teoria da conspiração. Alô, quem está na linha aí? Alô, Olavo? Eu. Tá me ouvindo? É o Marcos, Perfeitamente. de Porto Alegre. Tudo quem bem, é? senhor? Marcos? É Marcos, de Porto Alegre, é? Tudo bem? Tudo bom. Olavo, a questão é o seguinte, é sobre o Eric Wegelin, né, e a nova ordem mundial. Ele comenta assim brevemente na anamnese, que só li até metade, na verdade, e naquele livro dele das reflexões autobiográficas sobre o Império Ecumênico, né, da capacidade de agregar por uma espécie, digamos, de universalização das simbologias, né? Exatamente. Da vida. Exatamente. É por aí a coisa, não é? Mais ou menos por aí. Me diga o seguinte, a nova ordem mundial, ela busca criar um império ecumênico e da onde ela tira as fontes de vamos dizer assim, de símbolos e ideias dela? Olha, você não pode esquecer, por exemplo, que tudo isto da nova ordem mundial está sendo estudado há mais de 100 anos. Quer dizer, a bibliografia na qual eles se baseiam, a massa de conhecimento na qual se baseia o projeto é imensa. Por exemplo, se você pegar toda a obra da Arnold Toynbee, a Study in History, que é um livro de 20 e tantos volumes, né? E é uma interpretação global da história universal. Né? Isto foi feito dentro do projeto globalista. Ele era um dos intelectuais contratados para ser globalista, para preparar o caminho para o advento do governo mundial. Então eles não estão baseados num nada, não é uma coisa arbitrária. Eles têm conhecimento e fundamento para fazer o que estão fazendo. Tá entendendo? O que não quer dizer que seja uma coisa boa. Mas eles não são amadores, entendeu? Agora, normalmente, aqui no Brasil, as pessoas que opinam assim, elas opinam sobre coisas que elas ouviram falar, nunca leram nada. Eu garanto para você, se você pegar todos esses colunistas que escrevem sobre política no Brasil, eles nunca leram o Toynbee. E quando leram, nem sabem de onde veio. Quanto ao livro do Carroll Quigley, Tragedy and Hope, que é o livro fundamental sobre o globalismo, no Brasil nem ouviram falar, não leram e não são capazes de ler. Você acha que, você acha que o Clóvis Roth, você acha que o Otávio Frias de Oliveira vai ler um livro de 1.200 páginas? Ele tem um infarto no meio do livro, porra. Tá entendendo? Então, são todo um bando de ineptos, são garotos provincianos, caipira, tá falando besteira o tempo todo. No Brasil não há profissionais da imprensa, tá? Só há amadores, diletantes, é isso que tem. Olha, coincidência ou não, o Quigley também tem um livro sobre civilizações, só que eu não li esse livro. Sim, mas não li. Bem menor, talvez pelo menos esse faltam ler, né? Mas o Tragedy and Hope é absolutamente indispensável. E ali você vê o número de grandes autores que frequentaram esses círculos globalistas, trabalharam para o cara, escreveram trabalhos e relatórios e livros inteiros amando dos caras como subsídio para o projeto, entre os quais Herbert George Wells, Aldous Huxley,
o próprio Arnold Toynbee, mas um monte de gente. Quer dizer, não é uma coisa improvisada. E mais ainda, quem não estudar as obras, todos esses trabalhos desenvolvidos no Instituto Tavistock de Londres, dos anos 40, 50, nunca vai entender o que está se passando. Porque tudo o que se faz no mundo hoje, tudo, é meticulosamente calculado em escritórios de engenharia social para avaliar os resultados possíveis, para introduzir modificações na conduta das populações, e a coisa funciona que é uma beleza, e ninguém nem percebe o que está acontecendo. E as pessoas, quando a gente conta isso, elas dizem, isso é teoria da conspiração. Eu digo, quer dizer, os caras aqui com o rótulo, eles vão invalidar, né, fatos bem comprovados, conhecidos, qualquer pessoa de estudo conhece. Então, essas novas leis, por exemplo, gaysismo, feminismo, etc., tudo isso é calculado para criar não aquele efeito nominal. É, por exemplo, temos que proteger os direitos da comunidade gay. Né? A comunidade gay está em risco. Ela não está em risco, não há por que protegê-la. Tá certo? Então, se inventa um propósito nominal, mas o efeito psicossocial vai ser muito diferente disso. E você pode ter certeza de que no projeto foi levado em conta este segundo objetivo não declarado e ele que vai ser atingido. Ou seja, hoje em dia você tem essas grandes fortunas, elas têm meios de manipular a opinião pública do mundo inteiro. E veja, o próprio Barack Obama é um teste. Tá certo? Pegaram o sujeito, veja, um cara que foi senador 4 meses, que nunca fez nada na vida, nada. O cara é um zero à esquerda. Tá certo? É um sujeito semi-analfabeto. Se você ler os escritos universitários dele, tem um erro de inglês a cada 2 linhas. Cara totalmente inepto, cuja única capacidade, é de ler o teleprompter numa bela voz impostada. Eles pegam esse sujeito, que tem uma vida toda embrulhada, toda desconhecida, né, cheia de buracos e alçapões, e dizem, nós vamos colocar esse sujeito na presidência, e nós vamos impor isto, e você vai ver, a verdade nunca vai aparecer, nós vamos bloquear. Ninguém vai saber. E eles estão, até agora conseguiram. Quer dizer, o Barack Obama é evidentemente um balão de ensaio. Se eles conseguirem manter esse Barack Obama na presidência até o fim, então eles provaram que realmente o controle da opinião pública está na mão deles. Eles não têm certeza disso, eles estão testando. Eles conseguiram enganar metade da opinião pública, mas já é uma grande coisa, é? Conseguiram enganar e manter o engano. Olavo, eu vou saindo, tá? Tá bom. Tá bom, porque eu tô bem pendurado aqui. Hoje é dia de Aparecida, hein? Que ela te abençoe e proteja por sempre, né? Nossa, é Aparecida, Estrela do Brasil. Um abração. Protetora desse programa. Um abração. Tchau. Programa contra mim mesmo, porque quando eu invoco aqui Nossa Senhora, não estou invocando contra os meus inimigos, eu estou invocando contra a minha própria leviandade. Não me deixe cometer nenhuma leviandade nesse programa, é isso que eu peço a ela. Né? Agora, leviandade, por exemplo, está aqui, esse Paulo Henrique Amorim, é um bosta em toda a extensão da linha, compara o movimento fora de lá com o nazismo. Quer dizer, como é que essas pessoas elas querem produzir realidades mediante puras ênfases verbais? Você cria um hiperbolismo enfático, né? E que é a mesma coisa. Quer dizer, você perde todo o senso das proporções, né? Quer dizer, claro que essa é um efeito mágico. Essa palavra nazismo, eles apostam no efeito mágico da palavra. Você chamou de nazista, pronto, o cara está liquidado. Agora, acontece umas coisas, por exemplo, o processo movido contra o Obama para forçá-lo a apresentar os seus documentos, né? Os advogados do governo federal aqui haviam apresentado o argumento de que o processo deveria ser rejeitado in limine. Por quê? Porque os queixosos não tinham sofrido dano. Quer dizer, se o Obama é fake, isso não trouxe dano a essas pessoas, então elas não podem reclamar. Quer dizer, eles não entram no mérito do assunto, não escapam, né? Em várias cortes eles conseguiram se livrar da coisa assim, mas acontece que esse juiz David Carter, que não é parente do Jimmy Carter, mas por incrível que pareça foi nomeado por ele, na Califórnia, não aceitou.
Ele rejeitou o argumento do governo federal e disse, não, o negócio vai para julgamento sim. Então, vai haver uma primeira audiência no dia 26 de janeiro de 2010 e haverá choro e ranger de dentes, minha gente. Ao mesmo tempo, é outra notícia auspiciosa, quem me manda é o Maíro Fortuna, dizendo que, segundo o IBGE, né, os brasileiros, apesar de toda a propaganda em contrário, que estão tentando transformar todos em praticantes do sexo livre, em gays, etc., etc., estão cada vez mais tentando se casar, formar famílias. Dizer, contra todas as expectativas dos comunistas de merda. É o que eu estou dizendo, o povo brasileiro é um povo profundamente conservador. Só que esse conservadorismo instintivo do brasileiro não tem canais políticos para se manifestar. Porque PT e PSDB ocuparam, né, e esse monstrengo que se chama PMDB, que na verdade é um meio a meio, ele é um meio PT, meio PSDB, né, ocuparam todo o espaço e o DEM não existe. Né? O DEM é apenas uma camisinha da qual o governo federal, a esquerda se serve para ferrar com todo mundo. Né? Vamos ver o que mais. Então, eu acho que por hoje... Ah, peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Alô, quem tá aí? Tem ninguém, é apenas um fantasma. Peraí, quem mais tá? Alô? 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 Não tem ninguém. Tem mais alguém na linha? Vamos ver. Alô? Alô, é André, do Rio de Janeiro. André, tudo bem? Tudo bem. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor já disse que a infiltração de homossexuais nos seminários religiosos foi uma estratégia que resultou dos padres pedófilos para difamar a Igreja Católica. Mas eu queria perguntar se o senhor acredita que o celibato clerical é seguido rigorosamente pela maioria dos padres católicos no mundo moderno? Olha, eu hoje em dia eu acho que não é mais. Né? A maior parte dos padres que eu conheci da minha infância e juventude, todos seguiam aquilo estritamente. Os homens eram muito sérios. Depois aquilo virou a putaria, tá vendo? Quer dizer, a longa infiltração. Primeiro, começou com a infiltração comunista no Vaticano. Isso começou na década de 30. Na base, assim, de 10 mil pessoas, 11 mil pessoas por ano. A KGB botava lá dentro, né, conforme o depoimento daquela senhora Bela Dodd. Né? Então isso foi corroendo a coisa por dentro até explodir no Concílio Vaticano II, que destruiu tudo. Né? Depois, nos Estados Unidos especificamente, teve essa infiltração do movimento gay, ocupando os cargos de psicólogos nos seminários. E o psicólogo, então, inverteu o critério de seleção. Os psicólogos inverteram o critério de seleção. Isso é contado pelos próprios autores do crime no livro do jornalista Michael Rose, que se chama Goodbye, Good Man. Ele mostra que os caras inverteram os critérios e só aceitavam que era gay. E botavam os caras vocacionalmente dotados para fora. Então isso aí, praticado durante 20 anos, tem efeitos explosivos. Né? Igual o pessoal acha, isso é teoria da conspiração. Mas como teoria da conspiração? Os próprios caras estão confessando. Não é a gente que está teorizando, eles contaram o que fizeram, porra. Né? A pessoa, quando não tem nada para alegar contra o que você está falando, inventa um rótulo e carimba você. Ah, você é extremista de direita. Ah, você é teórico da conspiração. Você é isso, você é aquilo. Oh, me interessa o que eu sou, meu filho. Interessa que eu estou falando dos fatos e você está mentindo. E, bom, espero que isso aí explique alguma coisa. Mas não deixem de ler esse livro. Procurem. Devia até publicar no Brasil. Goodbye, Good Man, por Michael Rose. Obrigado, Olavo. Obrigado, eu. Então, tem mais alguém na linha? Então, alô, quem está aí? Alô? Alô? Não tá. Tem mais alguém? Então, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.